Nobres amigos, diante da atualização do pacote anticrime, nada mais que interessante nós colocarmos em ponto os aspectos importantes acerca tanto da questão da alteração legislativa e o que pode acontecer daí por diante. Sobretudo, nós temos que dizer nesse vídeo que o que se deve levar em consideração acerca, pelo menos, desse tema que eu escolhi, na verdade, é uma continuação que eu já tinha dito sobre legítima defesa. Agora eu estou dizendo sobre a questão relacionada ao livramento condicional. Então, a questão do livramento condicional, ele ainda persiste, né? Alguns pontos importantes, porém teve algum acréscimo. E qual acréscimo que nós temos que levar em consideração? Primeiramente, para que seja dada uma concedida, no caso, um livramento condicional, seja concedido o livramento, só apenas para apenados com a pena de reclusão, aqueles que estejam presos. E o livramento condicional, o próprio nome diz, inclusive, como uma base, né, principal, livrar do condenado de pena, de sua restrição de liberdade. Então, por conta disso, a restrição da liberdade ele fica condicionada para quê? Com o intuito de tirá-lo, aquele indivíduo, das grades. Então, o que se objetiva a entender sobre o livramento condicional? Temos o aspecto subjetivo e o aspecto objetivo. Não fiz nessa ordem, mas é somente para que possam entender. O aspecto objetivo está previsto, logicamente, no próprio Código Penal. Ainda não teve essa alteração, não tivemos essa alteração substancial no aspecto objetivo, que é a pena, tipos de pena, progressão, casos de crime hediondo, o que fazer, tem situações muito específicas que devem ser cumpridos os requisitos objetivos. O artigo 87 do Código Penal tratou exatamente isso. Agora, no aspecto subjetivo, nós tivemos alteração. Então, ficou um pouco mais restrito e esta restrição nos cabe compreender acerca desse aspecto subjetivo. Mas eu acho que é interessante nós colocarmos. O aspecto objetivo, por exemplo, o artigo 83 trata de alguns pontos importantes. Um deles, por exemplo, eu fiz um artigo que já está lá no meu blog, não é? luisfernandopereira.blogspot.com.br. Eu vou deixar o link para quem gostaria de ter acesso, porque tem vários temas do mundo jurídico, não só apenas de direito penal, mas tem direito administrativo, constitucional, todas as áreas. E aí, se você quiser fazer alguma leitura de alguns pontos importantes, estarei à disposição ali, estará disponibilizado, não é verdade, todos os pontos importantes acerca desse tema, tanto desse quanto de outros temas. Então, do aspecto objetivo, nós temos que observar, primeiro, se a pena privativa de liberdade for fixada em sentença que seja igual ou superior a 2 anos. Vamos supor que o indivíduo tenha sido condenado por uma pena do crime de receptação, e aí ele já era reincidente e tudo mais, aí nesse caso acabou tomando a punição de 2 anos, mesmo havendo questão de reincidência, tem essa questão relacionada a esse ponto. Aí daí quando também há a situação em que as penas são somadas, e havendo somatório de penas, serão correspondentes à infração do período dos 2 anos. Um exemplo disso, tomou uma pena de 1 ano aqui, mas outra ali, juntou, ficou o período correto. Agora, outro terceiro requisito objetivo diz respeito à questão relacionada a se cumprir mais da metade da pena, no caso de reincidente de crime doloso. Crimes dolosos, temos uma classificação no Código Penal. O crime doloso em si, por si só, é aquele que há uma intenção, né, de um resultado positivo, né, por violação da lei penal. Então, não há muitas considerações a respeito agora, neste momento, para poder explicar sobre crime doloso. Mas acredito a reincidência, se cumprir da metade da reincidência, do crime de reincidência, consequentemente, ele terá o direito do critério objetivo, tá? Do livramento condicional, se cumprir mais da metade da pena. 80%, 70%, isso vai de acordo com a situação do caso concreto.
Aí nós temos também mais duas questões relacionadas. Se cumprida mais de 2/3 da pena nos casos de condenação de crime hediondo. Os crimes hediondos, aí nós temos, por exemplo, prática de tortura, tráfico de ilícito de entorpecentes e drogas e afins, o tráfico de pessoas e terrorismo. Aí nós temos também a legislação diz, se o apenado não for reincidente específico, então ele não pode ser reincidente de crimes hediondos. Primeira vez que ele toma uma punibilidade, uma pena, por conta de crime hediondo, que seriam esses que eu elenquei. Aí temos ali a questão da alteração do pacote anticrime, o que nós podemos comentar em uma outra oportunidade, que também diz respeito à alteração dos crimes hediondos lá, que colocou questão de porte de arma. Então outros pontos que nós vamos tratar a respeito aqui no canal. Agora, desde que aí nós temos o último requisito, eu coloquei a letra I aqui, a reparação do dano causado pela infração. Então, meus amigos, nós temos o último requisito relacionado à questão do último requisito objetivo, não é? Questão relacionada à reparação do dano causado pela infração. O que eu posso comentar a respeito sobre a questão do dano causado, né? A reparação pelo dano causado. Olha, vamos supor que a pessoa tenha dado, né, um crime de furto, não é? Pegou uma pena de 2 anos, 2 anos certinho, cravados. E nesse sentido, a pessoa reparou também o dano. Se provou que reparou, perfeito. Agora, também tem que provar, no caso, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo. O que o Código Penal diz, o artigo 83, parágrafo 4º do Código Penal, ele diz a respeito do seguinte: se, por exemplo, a pessoa não tendo condições de provar especificamente, vamos dizer, ela é uma pessoa pobre, vulnerável, não tem condições financeiras para a devolução de quantias em dinheiro, então dinheiro inclusive daquele proveniente do crime já havia sido restituído e tudo mais, questão relacionada à reparação por dano material, também não haveria possibilidade de fazê-lo, mas há situações em que há, e quando há essa possibilidade, está preenchido um dos requisitos importantes e fundamentais do artigo 83, que diz respeito à questão da reparação para fins do critério objetivo do livramento condicional. Então, é este o ponto interessante que nós temos que levar em consideração. Agora, nos aspectos subjetivos, o artigo 83, parágrafo 3º, foi alterado pela lei, né? pela lei 3.694 de 2019, pacote anticrime, né? Conhecido. Então, nós temos, antes, eu vou fazer uma leitura rápida aqui: comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho em que ele foi atribuído e a aptidão para provar a própria subsistência mediante trabalho honesto. Isso seria a redação anterior do pacote anticrime. Agora, em vigor, nós temos essa alteração. O artigo 83, parágrafo inciso 3º do Código Penal diz respeito. Aí ele diz: comprovado, 2 pontinhos, bom comportamento durante a execução de pena. Ok, nada alterado. Lá também dizia comportamento satisfatório, bom comportamento do trabalho atribuído, a mesma coisa. Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. Então, a aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Então, esses requisitos já estavam lá na legislação, no inciso anterior à modificação legislativa, e posteriormente só teve uma alteração muito importante, questão do bom comportamento, né? Não cometimento de faltas graves nos últimos 12 meses. Ou seja, nos últimos 12 meses, ele não pode, hipótese alguma, que ele se encontra em cárcere, ter nenhum tipo de falta grave. Se ele tiver falta grave, não está preenchido os requisitos para a concessão do livramento condicional. E é por esse motivo que teve esta alteração, esse acréscimo único substancial acerca do livramento condicional. O estudo do livramento condicional é exatamente este: livrar, no caso, na prática, livrar que o indivíduo fique encarcerado. Então, eu vou lhe conceder a liberdade, só que conforme as condições dos critérios objetivos e subjetivos. Então, temos
Aí também a aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Lá também, anterior à legislação do pacote anticrime, já estava da mesma maneira. O que se juntou, o que se acresceu, né, ao sistema legislativo, realmente o não cometimento da falta grave nos últimos 12 meses. Talvez isso seria substancialmente importante no cumprimento de pena. A questão relacionada do comportamento carcerário, ainda vou fazer um breve comentário, acho que eu fiz um comentário também lá, acho não, certeza, fiz um comentário por escrito. Temos lá uma súmula 439 do STJ, ela estabelece, no caso, que o exame criminológico, no caso, para comprovar, né, o bom comportamento do preso, diz respeito apenas é somente admitido em determinadas circunstâncias, determinadas peculiaridades do caso concreto, desde que motivada. O que significa dizer que a motivação dos atos, aí no caso um ato administrativo proveniente do sistema prisional, foi devidamente motivado. Se ele veio motivado, qual seria o sentido de requerer o exame criminológico para o preso, para saber se ele tem condições ou não para estar reinserido na sociedade? Então, por esse motivo que aí veio essa súmula para dizer exatamente esse sentido. Bom comportamento carcerário. Acho que o breve comentário que eu posso fazer na prática, um documento expedido, por exemplo, pelo diretor do departamento prisional, dizendo que ele tem um bom comportamento, afirmando ali, já seria o suficiente para cumprir o critério subjetivo do condenado, no tocante à questão relacionada para fins de livramento condicional. Então, essa seria a base prática que nós poderíamos observar. Se não havendo esse requisito subjetivo, de modo prático e objetivo, não haveria sentido de que a legislação possa deixar uma dificuldade muito grande para que seja observados os requisitos pertencentes do livramento condicional. Talvez sejam esses comentários que eu devo fazer, e fazendo também já uma junção do que já tinha, o que já tem, e também fazendo uma compreensão a respeito deste aspecto da mudança do pacote anticrime, e em especial a questão do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses como critério subjetivo, conforme a nova lei do pacote. Tá certo? Forte abraço. Se inscreve no meu canal, não deixe de se inscrever. Por quê? Porque eu vou colocar temas novos, diferentes. Eu já tinha prometido que ia falar alguma coisa relacionada ao pacote anticrime. Já prometi e cumpri, feito o vídeo relacionado à lei de abuso de autoridade. Temos temas muito importantes, então fica aqui no meu canal que nós vamos tratar de muitos pontos importantes. Já pediram aqui um tema muito quente, eu já tinha falado isso há algum tempo atrás, não é direito penal, mas eu vou falar porque eu acho muito interessante para dizer. Um forte abraço e até os próximos vídeos.